bem, hoje nós vamos continuar olhando então para o Evangelho de João. Vamos seguir a nossa série expositiva? Vamos lá? Vamos continuar. Nós paramos aí por um tempo, diante do calendário litúrgico que nós temos, né? E olhamos agora para algumas outras passagens, outros textos, mas hoje nós vamos retomar aqui a nossa série expositiva no Evangelho de João. Os irmãos se lembram onde nós estamos ou já esqueceram? Tanto tempo, né? Já devem ter esquecido já. João capítulo 10. Acertaram o capítulo aí, né? Nós hoje leremos a partir do verso 22. Então vamos ler aí. João 10, 22. Eu estou lendo aqui na NA. Os irmãos podem acompanhar, dependendo da versão que o irmão tiver aí, a irmã tiver. Mas na tela sempre é colocado aí para os irmãos, né? O texto para aqueles que não têm a mesma versão. Podemos ler, irmãos, então, a palavra? Diz assim, então, a partir do verso 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e disseram: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu: eu já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. E o verso seguinte, o verso 30, ele diz assim: eu e o Pai somos um. Nós olharemos, irmãos, nessa noite apenas para estes versículos. Então, eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta, porque esse é um texto um pouco mais denso e longo, de maneira que, para que possamos compreender melhor, nós vamos fazer essa divisão aqui da nossa pregação, da nossa exposição com os irmãos. Irmãos, o texto de hoje, ele tem como o pano de fundo aqui a festa da dedicação, ou o Hanukkah. É uma festa que acontece no período de inverno em Israel, em Jerusalém. Geralmente isso acontece em dezembro. E é uma festa que está muito ligada àquilo que nós até comentamos hoje na nossa escola dominical, né? Quando estamos estudando sobre escatologia, e citamos aqui os acontecimentos que vieram e se abateram sobre o povo de Israel no período antes da vinda do Messias ao mundo, do Cristo ao mundo. Nós devemos nos lembrar que houve um período na história de Israel, aproximadamente um século e meio antes da chegada do Messias, que Israel padeceu uma grande tribulação, padeceu um tempo de muito sofrimento na mão de um rei chamado Antíoco Epifanes IV. Ele invadiu Jerusalém e promoveu ali toda sorte de apostasia, de iniquidade, de perversidade, a ponto de contaminar o templo, obrigar os judeus a blasfemarem, a não seguirem a lei de Moisés. Ele chegou ao extremo de sacrificar no templo dos judeus um porco, de maneira que contaminou todo aquele ambiente de culto. E os judeus padeceram muito, muitas pessoas sofreram, morreram naquela época. E é justamente nessa época que surge uma revolta entre o povo. Deus desperta um grupo de judeus para resistirem à investida, àquilo que Antíoco Epifanes estava promovendo. Eles resistem, então, a esse ataque profano.
É conhecido isso como a revolta dos Macabeus. Alguns irmãos já devem ter lido sobre essa história. E é nessa revolta, queridos, é nesse tempo de batalha do bem contra o mal, dos judeus contra esse imperador terrível e cruel, que essa festa chamada Festa da Dedicação, ou Hanukkah no hebraico, ela nasce. Ela surge porque nesse período de não reconstrução do templo, mas da religião judaica, da dedicação e da reconsagração do templo, diante de tantas profanações e tanta apostasia que houve ali, eles precisavam fazer essa purificação. E encontraram ali, dentro do templo, um restante de óleo que era usado para acender a menorá, as lâmpadas que ficavam acesas no templo. O problema é que o óleo que eles encontraram ali daria apenas para um dia de lâmpadas acesas dentro do templo e purificação do templo. E o tempo para se produzir uma nova remessa desse óleo, para ser usado especificamente na adoração, seria de aproximadamente 8 dias. E aí acontece um milagre, né? Porque eles acendem as lâmpadas e começam a purificar o templo e o óleo não acaba. Dura exatamente 8 dias. E eles podem, então, preparar, né, o óleo para os serviços no templo, e a partir daí, então, percebendo esse milagre, esse livramento que Deus deu para o seu povo, a vitória sobre o exército de Epifanes, e a restauração do culto e da adoração, a libertação da apostasia, eles começam a celebrar essa festa. E isso vai se estendendo por muitos anos. Aqui já havia se passado aproximadamente também 165 anos depois desses acontecimentos, até mais, né? Porque é mais ou menos isso, uns 160 a 170 anos, desde que esse episódio aconteceu na consagração, na restauração da adoração do culto ao Senhor no templo. E, irmãos, você pode imaginar que uma festa como essa, que embora não fosse uma festa bíblica, por assim, nesses termos, né? Ela não era ordenada, não havia sido ordenada por Moisés na lei, mas era uma festa cultural, uma festa que se tornou a festa religiosa nesse aspecto, pelo grande livramento que o Senhor deu. E você pode imaginar as expectativas messiânicas numa festa como essa. Você consegue imaginar o momento em que Deus trouxe um libertador, um momento em que Deus libertou o seu povo de um período de intensa tribulação, de maneira que aquilo que já estava condenado praticamente à destruição nasce, ressurge. E isso acontece baseado numa palavra que esses homens, esses judeus, eles colocaram em seus corações tiradas das profecias de Daniel. E isso motivou-os à perseverança. Então, é dentro desse contexto de festa de Hanukkah, ou festa da dedicação em Jerusalém, que o nosso texto ele caminha aqui. E ele caminha com uma abordagem, os irmãos podem ver aqui, uma abordagem dos judeus a Jesus sobre a sua identidade, enquanto Jesus estava caminhando nesse período de festa ali em Jerusalém, mais precisamente na região do pórtico do Templo de Salomão, onde a igreja costumava se reunir, né, para estudar a palavra, para fazer suas orações. E, como eu disse, por ser uma festa de caráter messiânico, de expectativas messiânicas, o coração dos judeus estava muito inflamado com relação a tudo que estava acontecendo diante dos olhos dele na pessoa de Jesus. Agora não era mais Antíoco Epifanes que estava governando sobre Israel. Eles, inclusive, conseguem
viver um período de tempo até surgir o Império Romano, ou Roma dominar sobre Israel, eles passam a ter um reino assim estabelecido, mas acontece que agora esses judeus, meus irmãos, eles estão novamente sob o domínio de um inimigo. Eles estão sob a mão pesada de Roma, do Império Romano. E como os irmãos já conhecem muito bem a história, havia uma grande hostilidade da parte dos judeus a esses romanos. Embora eles estivessem ali e desfrutassem até de liberdade para cultuar a Deus, mas ainda assim pagavam impostos e eram considerados escravos, por assim dizer, dos romanos. Então é natural que houvesse uma expectativa de um Messias aparecer. Inclusive, dizem que no coração dos judeus já havia essa expectativa para esses dias. Quando Jesus nasce, ele é levado ao templo, um velho homem de Deus chamado Simeão, ele havia, por alguma revelação do Senhor, recebido aí um entendimento de que ele não morreria sem antes ver o Cristo, sem ver o Messias. E quando Jesus vai ao templo para ser consagrado, apresentado, quem que está lá? O velho Simeão, né? E ele toma Jesus nos braços e ele então faz uma oração, dizendo ao Senhor: agora despede o teu servo, porque os meus olhos já viram a salvação, a minha salvação. Eu estou aqui em minhas mãos aquele que me carregou a vida inteira. Em meus braços está aquele que me sustentou durante toda a minha vida até a minha velhice. Eu estou segurando aquele que me sustenta, o meu Salvador. Então já havia no coração do povo judeu uma expectativa. Isso, inclusive, ultrapassou até os limites de Israel. Os irmãos se lembram no nascimento de Jesus, quem vem visitá-lo? Homens sábios lá do Oriente se dirigem ao rei Herodes. Onde está o rei dos judeus que nasceu? Homens de fora da nação já perceberam que aquela era a época ou o tempo da vinda do Messias ao mundo. Então, havia, meus irmãos, não que de uma forma muito presente, mas talvez um pouco velada, uma expectativa mais forte no coração dos judeus nessa época acerca do Messias. Pesava em seus corações esse sentimento: o Messias está entre nós. Quem será? E, de repente, aparece Jesus, fazendo tantos sinais, tantos milagres, tantas maravilhas, coisas nunca vistas por esses homens, curando paralíticos, ressuscitando mortos, dando vista a cegos. Lembremos do que nós vimos alguns capítulos atrás, ou um capítulo atrás, o homem falando, né? Nunca se ouviu, desde que o mundo é mundo, que um cego de nascença tenha sido curado e recebeu visão. Esse homem só pode ser de Deus. Então, diante da figura inusitada de Jesus ali, é natural que as pessoas ficassem ansiosas, com uma expectativa a respeito à sua identidade. E, queridos, o que está acontecendo aqui é exatamente isso. Diante dessa figura messiânica que aparece, do próprio Jesus ali, isso vai dar ensejo aqui no texto, ou dentro desse momento aqui, para uma abordagem firme dos judeus a Jesus. Há de se considerar, irmãos, que numa festa como essa, de expectativas messiânicas, onde está todo mundo esperando um Messias se manifestar, eu fico imaginando o povo judeu indo para essa festa todos os dias, com aquela expectativa: será que alguém vai gritar no meio da festa: eu sou o Messias? Vamos destruir Roma? E, de repente, você vê um homem como Jesus caminhando entre os judeus naquela festa, caminhando ali no pórtico de Salomão,
andando entre as pessoas, num local onde justamente as pessoas se reuniam para estudar e para expressar os seus anseios, é natural, meus irmãos, que houvesse ali uma certa angústia, vamos dizer assim, com relação à figura de Cristo. Esse homem que nós temos visto fazer tantas coisas, realizar tantos milagres e causar tanto burburinho entre nós, esse homem está na festa da dedicação. Ele está andando para lá e para cá, no nosso meio, passeando aqui entre nós. Tem alguma coisa. Isso desperta, de certa forma, o ânimo daqueles judeus ali presentes. E aí, diante disso, os judeus não se contêm e eles se voltam para Jesus. E aparece aí no verso 24 a abordagem que eles fazem, dizendo, rodeiam a Jesus e dizem para ele, até quando você vai nos deixar em suspense? Meu Deus, até quando isso vai continuar? Vocês percebem aqui uma agonia, irmãos? Dá para perceber, né? Dá para perceber uma inquietação. Esses homens eles estão querendo que Jesus fale alguma coisa. E como Jesus não fala nada, eles abordam Jesus e dizem, vem cá, até quando você vai deixar a gente assim, com esse suspense? Nós queremos saber. E o que eles querem saber, meus irmãos? O que o texto diz aí? Eles querem saber sobre a identidade de Jesus. Se você é o Cristo, se você é o ungido, se você é o Messias, se você é o Salvador, diga francamente, fale abertamente, fale logo. Nós queremos ouvir. Como eu disse, o que essas palavras, irmãos, revelam? O que estava por detrás dessa pergunta aqui? Nós podemos perceber de fato que há uma inquietação, há um desconforto. Vocês percebem isso? Esses homens estão desconfortáveis com a presença de Jesus. Esses homens estão desconfortáveis com aquilo que eles estão vendo. A figura de Jesus. Parece que eles veem em Jesus uma figura ameaçadora. Parece que eles estão vendo em Jesus um perigo, uma ameaça a eles. E eles querem, então, acabar logo com isso. Não é verdade? Eles querem resolver logo esse problema, acabar logo esse negócio. Não sei se você já ficou assim desconfortável com uma situação e que você chegou a tomar uma decisão. Não, hoje eu resolvo. Agora vai. Eu quero resolver isso agora. Eu quero saber da verdade agora. Não importa o que eu vou ouvir, mas eu quero saber a verdade. Não sei se alguém já passou por uma situação assim, em que você coloca alguém contra a parede, né? E exige lá uma resposta logo para tirar aquela preocupação, aquela inquietação, uma espécie de terrorismo psicológico, né? Que fica ali rondando. E é exatamente isso que eles querem, irmãos. Eles querem uma resposta rápida, uma resposta direta de Jesus. Eles querem um sim ou um não. Fale logo. Você é o Messias ou não é o Messias? Irmãos, nós estamos aqui diante de uma grande oportunidade, né? Como eu disse, a festa da dedicação do templo, com a sua que remete a essa recordação desse levante popular ali, ou levante nacional dos macabeus sobre o exército de Antíoco. Puxa vida, seria o momento ideal para projetar um Messias. Qualquer um gostaria, qualquer um candidato a Messias, ou um pretenso Messias, aproveitaria isso aqui logo para falar, sim, sou eu. Claro, agora, que oportunidade é essa? Eles estão perguntando. Eu vou falar logo, né? E aí nós encontramos no texto, meus irmãos, a resposta de Jesus. O que Jesus faz é responder a eles, dando duas provas da sua messianidade. Que provas são essas? A sua palavra e as suas obras. Se os irmãos olharem ao verso 25 aí, o texto de João nos diz que Jesus respondeu, já falei, mas vocês não acreditam. Já foi dito.
por diversas vezes. Eu já mostrei isso, só que vocês não creem. Inclusive, outras pessoas já falaram, né? Outras pessoas já disseram a respeito de quem Jesus é. Mas o que Jesus está dizendo é que ele fala para esses homens, mas não creem. E ele continua dizendo: as obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Então, há duas, queridos, realidades ou duas provas apresentáveis aqui e que sempre estiveram diante desses judeus. Embora Jesus aqui, de fato, nunca tenha dito abertamente para os judeus: olha, eu sou o Messias, eu sou o Cristo, mas na sua linguagem, nos seus ensinos, ele mostrava isso claramente. Ao final, quando ele está perante lá o Sinédrio, fazem essa pergunta para ele de novo. Nós veremos isso lá na frente um dia. O sumo sacerdote, já aborrecido, falou: vamos logo, vamos resolver essa história. Você é o Cristo ou não é? E Jesus diz: eu sou. Ele declara abertamente diante deles. Mas se os irmãos olharem para tudo que nós já vimos aqui no Evangelho de João até hoje, queridos, tudo que nós já caminhamos aqui nesse Evangelho ao longo dessa série expositiva, já há 2 anos aqui com os irmãos, nós já percebemos no ensino de Jesus, na sua fala, que ele estava exatamente professando isso. E mais, além daquilo que Jesus ensinava e falava, e como ele falava, as obras que ele fazia ou ele fez já denunciavam a sua messianidade. Já demonstravam para todos abertamente que ele era o ungido profetizado, o Cristo anunciado pela palavra de Deus. E aí Jesus, então, às vezes eu penso que Jesus, ele tem até a intenção de ser um pouco ambíguo, né, nas suas respostas. Ele age, ele fala de uma maneira que parece que tem a intenção de confundir mais esses homens, né? De deixá-los assim: puxa vida, nós queremos um sim ou não, aí você vem falando que já falou, que as obras e tal. Fala logo, não é isso que a gente quer ouvir, a gente quer ouvir um sim ou não. E Jesus parece que ele responde, né? Mas qual é a razão de Jesus não falar e nunca falar tão abertamente assim, irmãos? Eu penso que o propósito que Jesus tinha era deixar que esses corações incrédulos fossem cada vez mais expostos publicamente em sua incredulidade, enquanto que, ao mesmo tempo, os corações que foram tocados e transformados pela sua palavra também se aproximassem do Senhor, revelando a sua crença em Jesus. Parece que Jesus está querendo mostrar exatamente isso com suas atitudes aqui. Bem, é uma possibilidade, né? Agora, qual a razão, meus irmãos? Ficamos aqui com uma pergunta. Qual a razão desses homens serem tão incrédulos, mesmo diante de tantas evidências? Jesus, na sua palavra, já havia dito isso. Nas suas obras, ele já havia demonstrado esta realidade. Esses homens já tinham visto tantas coisas, tantos sinais, por que eles continuavam incrédulos, mesmo diante dessas coisas? Bem, se os irmãos olharem o verso 26, a resposta está aí diante dos nossos olhos, né? Verso 26. Diz assim, olha o que diz o verso 26, mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. Por que, queridos, que eles não criam? Eles não criam porque eles não pertenciam a Cristo. Eles não eram de Cristo, eles não eram ovelhas de Cristo. E acredite, meu irmão, isso muda tudo. Ser
ou não ser ovelha de Cristo faz toda a diferença. Isso muda completamente a história. Se os irmãos olharem novamente para o verso 26, os irmãos perceberão que Jesus não disse a esses homens: vocês não são minhas ovelhas porque não creem em mim. Mas ele diz: vocês não creem porque não são as minhas ovelhas. E o que isso quer dizer, irmãos? Que a razão última da fé, ou para a fé no coração do homem, está no próprio Deus. Jesus está procurando mostrar isso claramente, abertamente. Inclusive, nós já vimos isso nos 2 capítulos atrás. Volte aí o capítulo 8. Marque aí na sua Bíblia com a fitinha que você tem aí nela, né? Volte aí para o capítulo 8, verso 47. Olha o que disse Jesus aí no verso 47. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Isso nos mostra, então, queridos, que essa é a condição de um homem que não pertence a Cristo. Ele não consegue ouvir. Embora o som reverbere em seus ouvidos, embora eles consigam escutar a fala de Jesus, a anunciação, a proclamação do Evangelho, mas eles não conseguem assimilar e crer no Evangelho, porque não foram transformados, porque não pertencem a Cristo. Jesus disse, porque vocês não são minhas ovelhas. O homem, meus irmãos, não pode crer sem a ação da graça de Deus na sua vida, regenerando o seu coração. Isso é impossível. Ele está morto. Ele está morto para Deus, ele está morto em pecados, em delitos, diz a palavra do Senhor. É por isso que esses homens, mesmo estando expostos continuamente, intensamente à palavra de Jesus, ao ensino de Jesus, às obras de Jesus, seus milagres, ainda assim eles não criam. Jesus disse, o que acontece é que vocês não são ovelhas. Vocês não me pertencem, é por isso que vocês não creem. É por isso que vocês não creem. É preciso que haja ação regeneradora de Deus no coração do homem para que o homem possa crer. O homem morto em pecado, ele não consegue ver a condição terrível da sua alma, meus irmãos. Ele não consegue ver a condição deplorável em que ele se encontra, a menos que Deus tire a venda dos seus olhos e lhe conceda a vida, lhe conceda a fé. Se Deus não fizer isso, não adianta. Você pode botar muitas evidências, milhares de evidências. Eu já disse para os irmãos, sinais não convertem ninguém, não tem propósito disso. Sinais não é para quem é crente, sinal é para o incrédulo. E geralmente o sinal tem mais o propósito de exatamente fazer isso, mostrar a dureza do coração. E esses homens estão com o coração duro. Jesus disse, não vai adiantar nada, ainda que eu diga, em outras palavras, ainda que eu diga agora para vocês, eu sou, vocês não vão crer. Pelo contrário, vocês vão tomar essas minhas palavras e vão tentar usá-las contra mim e me destruir. Por quê? Porque o coração de vocês não é regenerado. Vocês não são das minhas ovelhas. Vocês não pertencem a mim. E isso aqui é uma verdade que nós precisamos acolher em nossos corações, né, irmãos? Os versos seguintes, irmãos, vão nos mostrar aqui que mais do que responder à pergunta dos judeus, Jesus faz aqui revelar verdades profundas, verdades insofismáveis, verdades que você não tem como combatê-las, verdades que não podem ser contraditas. E ele vai passar a falar, a partir de agora, então, sobre os privilégios que as ovelhas, as suas ovelhas, desfrutam por pertencerem a ele. Ele volta novamente àquele tema que nós já vínhamos olhando no início do capítulo e até no capítulo anterior. Aqui, meus irmãos, e eu gostaria de rapidamente olhar com os irmãos aqui,
3 declarações de Jesus que nós precisamos olhar dentro desse texto. Se os irmãos observarem o texto, Jesus vai expressar essa primeira verdade, dizendo que as ovelhas dele ouvem a sua voz. As ovelhas de Jesus ouvem a sua voz, que ele as conhece e elas o seguem. Ele está repetindo, né? Mais uma vez o que a gente já viu lá atrás. Ele volta ao tema. Olha, as minhas ovelhas desfrutam de certos privilégios. Vocês não são. Aquelas que são minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas me conhecem, elas me seguem. E esse é o caráter da ovelha de Cristo, né? Ela ao chamado de Jesus, à voz de Jesus, ela atende imediatamente. Jesus as conhece perfeitamente e elas seguem a Jesus. Esses homens estavam sempre próximos a Jesus quando Jesus estava ali por Jerusalém passeando. Estavam sempre cercando Jesus. Mas não como ovelhas, não como discípulos, mas como acusadores, como curiosos, talvez, como oportunistas, invejosos. Mas essa realidade não estava presente no coração desses homens, porque não eram ovelhas, não conheciam Jesus, não ouviam Jesus falar. Jesus ele vai apresentar uma outra declaração aqui, que nós precisamos olhar no texto. Ele vai dizer que ele dá a vida eterna a essas ovelhas. Olha que privilégio, irmãos. As ovelhas de Cristo recebem dele vida eterna. Ele segue dizendo que essas ovelhas jamais irão perecer. E ninguém as tira de suas mãos. Ninguém as rouba. Irmãos, vida eterna, essa vida da qual Jesus está falando aqui, ela não é alcançada por meio de esforço humano. A vida eterna não é obtida através da força das nossas obras. A vida eterna é nos concedida de forma graciosa por meio de Cristo Jesus. Ela é um presente de Deus para nós. Jesus não apenas, ele diz que nos concede vida eterna, nos dá esta vida eterna, mas ele também nos preserva. Ele diz, essas ovelhas jamais irão perecer. Elas jamais decairão da condição em que elas estão. Elas jamais serão arrancadas das minhas mãos, das mãos de Cristo. Elas jamais perderão a posição que elas possuem agora. A segurança, meus irmãos, da nossa salvação não está propriamente na nossa fé. A segurança da nossa salvação não está nem propriamente na nossa perseverança, coisa que nos é exigido. Mas a segurança da nossa salvação está na promessa que ele fez. Amém? E essa promessa não pode falhar, não pode faltar de forma alguma. Então nós estamos seguros nele. As ovelhas de Cristo estão seguras em suas mãos, estão protegidas, estão guardadas. E por último, a última verdade que Jesus diz aqui, importante para o nosso entendimento, é que elas estão nas mãos do Pai também. E ele encerra dizendo, pois ele e o Pai são um. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O que Jesus está nos mostrando a respeito dessa realidade da ovelha que lhe pertence? Ela está segura nele, ninguém as tira de suas mãos, e elas estão guardadas pelo Pai. Por quê? Porque ele vai dizer, eu e o Pai somos um. Esse poder que guarda, que preserva também na mão do próprio Pai. Guarda, é guardado, a ovelha é guardado, o crente é guardado pelo próprio Pai. É uma dupla segurança aqui que nós temos, irmãos. É uma garantia dupla aqui que está sobre nós, né? Isso aqui queridos, é tremendamente maravilhoso nós sabermos dessas coisas. E nós vamos ver a partir da
semana que vem, que é por causa dessas últimas palavras de Jesus, que o clima esquenta ali, né? Eles pegam em pedras e querem matar Jesus furiosos. Eles não aguentam. Meus irmãos, o que esse texto nos ensina? Nós podemos olhar para um texto como esse e tirar algumas lições para a nossa vida. Uma delas diz respeito exatamente àquilo que nós acabamos de falar. Ser ovelha de Cristo é um privilégio. Nós somos ovelhas de Cristo não porque somos mais inteligentes do que os outros. Nós não estamos nessa condição porque fomos mais sábios que os demais, mas nós estamos nessa posição por causa da graça de Deus. Então, louve a Deus, agradeça a Deus pelo fato de Deus te inserir no meio do seu povo. Louve a Deus porque, na sua santa misericórdia e graça, Ele estendeu seus afetos para você. Dentre tantas pessoas nesse mundo caído, Deus poderia ter escolhido qualquer um. E olha, Deus te escolheu. Deus te salvou. Deus fez você ouvir a sua voz. Um dia você ouviu a voz de Cristo, seja através de uma pregação, de um folheto que você recebeu, de uma canção, de um evangelismo que você participou, né? Alguém te abordou e falou de Cristo, e aquela palavra entrou no seu coração, fez sentido para você, você se viu tremendamente um pecador diante de Deus, e você creu. Alguém disse para você, Jesus é o Messias, e você disse, eu aceito, eu creio nisso. É exatamente isso. E quem é que produziu isso na sua vida, meu? Foi o próprio Senhor. É a ação da graça de Deus trabalhando. Nós olhamos para esse texto e nós percebemos, irmãos, o quão danoso é o pecado na vida do homem. Como o pecado cega, não é verdade? Como há pessoas incrédulas nesse mundo. Como há pessoas que se recusam insistentemente em desprezar o Senhor, a negar o Senhor, a se afastar do Senhor, a recusar a mensagem do Senhor. E tudo isso, queridos, é por quê? Porque o coração dessas pessoas está na mesma condição que o nosso estava antes de conhecermos a Cristo. Estão mortos, mortos em pecados. E mortos, queridos, não conseguem ouvir a voz do Senhor. Mortos não conseguem nem ao menos escolher. Eles já estão numa condição de perdidos. Veja como o texto nos mostra a gravidade do pecado. Esses homens estão diante não de um grande pregador, não de um grande teólogo, um sábio, um rabino comum na nação de Israel. Esses homens estão diante do próprio Cristo, diante do próprio Deus. O Filho de Deus está falando com eles. Eles estão vendo coisas que os nossos olhos nunca viram. Eles estão ouvindo, queridos, coisas que nós nunca ouvimos. Eles estão presenciando coisas que nenhum de nós aqui já presenciou. Mas ainda assim, o coração desses homens está endurecido, está incrédulo, está cego, tomado pela incredulidade. Como o pecado é terrível, irmãos. Nós não podemos achar, queridos, que sinais, milagres, bênçãos são capazes de produzir regeneração em corações. Não, nós oramos. E às vezes Deus dá essas coisas, né? Mas isso não regenera, não salva ninguém. Porque a condição do homem é uma condição muito grave, muito terrível, muito perdida, muito ofensiva diante de Deus. Quando nós olhamos para um texto como esse, não há como, queridos, nós não considerarmos o grande privilégio que nós temos de sermos chamados filhos de Deus, ovelhas do Senhor. É impossível nós sairmos daqui nessa noite sem considerarmos isso. Então, quando você for embora para sua casa, quando você estiver voltando para sua casa, for dormir, agradeça a Deus. Louve a Deus, porque um dia
Deus, ele regenerou o seu coração, transformou o seu coração e te deu uma nova vida. E hoje você pode dizer: eu sou uma ovelha de Jesus. Eu ouvi a voz do Senhor. Eu não sei se todos aqui já ouviram a voz de Deus. Se você já ouviu o Senhor e já entregou-se para Ele completamente sem reservas. Se isso não aconteceu, faça isso, para que você não pereça, como esses homens aqui pereceram. Para que não aconteça, não suceda a você o mesmo mal que sobreveio a essa geração, que esteve ao lado de Jesus, que caminhou com Jesus, que andou com Jesus, que viu o que nós não vimos, ouviu o que não ouvimos, mas ainda assim pereceu em seus pecados. Perguntar por Jesus, ter curiosidade por coisas religiosas não garante salvação a ninguém. Esses homens estavam curiosos, mas só curiosidade não resolve. É preciso que você esteja movido pela santa mão de Deus, pela ação poderosa do Espírito Santo, regenerando o coração do homem e o levando até Cristo. A minha oração é que Deus leve aqueles que ainda não foram aos pés de Cristo e que Deus salve, assim como Ele nos salvou um dia, aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Que Deus seja louvado em todas essas coisas. Amém, meus irmãos. Vamos orar.